Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 erros fatais que você pode estar cometendo que estão impedindo você de perder gordura, fortalecer o seu corpo, melhorar a sua mente e chegar nos objetivos que você está tentando alcançar. Eu me chamo Gualonge, lembrando que são relatos pessoais nesse canal, então tudo que eu falo aqui são coisas que eu apliquei pra mim e estudos pessoais que eu fiz em relação a emagrecimento, saúde, bem-estar e longevidade, tá? Tudo que eu falo aqui é baseado em estudos científicos e vivências pessoais, então eu peço que você procure um especialista caso você queira começar a fazer as coisas que eu tô indicando aqui pra você, tá? E como eu falei, eu vou falar de 5, do menos grave até o mais grave, que na minha visão, que te impedem de conseguir alcançar os seus objetivos dentro da queima de gordura, tá? Tudo isso que eu vou falar pra vocês, eu tava praticando e tava me atrasando demais. E quando você começar a fazer isso, você vai ter mais resultado, tá? Confia em mim. Em quinto lugar, galera, corrida. A gente sabe que tá uma febre da corrida agora, todo mundo tá correndo, todo mundo tá ali praticando a corrida. É um grande erro você começar pela corrida, porque existe essa história, né, de que você vai queimar mais caloria e você vai conseguir queimar as calorias que você come no dia com a corrida ali, fazendo o seu cardio. Quando eu falo de corrida, eu tô falando de cardio e corrida, tá? Então, o que eu queria deixar claro aqui pra vocês é que esse pode ser um erro muito grave. E por quê? Quando você tá começando, você quer perder peso, você tá acima do peso e você começa pela corrida, você tem grandes chances de se lesionar. Então, você pode machucar o seu joelho, porque você tá colocando muito peso, muita força, e você não tem preparo nenhum, nem musculatura para aguentar aquele impacto da corrida. Vários estudos recentes têm mostrado que a própria caminhada leve, caminhada numa floresta, caminhada na natureza, tem mais efeitos positivos para o emagrecimento e para a saúde do que a própria corrida. A corrida, inclusive, ela tem efeitos contrários à longevidade, que são os radicais livres, né? Então, quanto mais você corre, mais você se esforça, teoricamente, menos anos de vida você tem, o que é muito louco, né? Pensar. E a caminhada leve, por outro lado, não tem isso. Só que também eu não quero falar da caminhada leve porque eu sei que o seu objetivo é fortalecimento, né? Vem do meu canal aqui. E eu sei que você caiu nessa historinha por conta da coisa que eu falo sempre da caloria. Todo mundo bate nessa questão da caloria, que você tem que queimar caloria. E você só vai queimar caloria se você ficar lá 1 hora na esteira. Mas olha que louco isso. Você sabia que pra você queimar um Big Mac em caloria numa corrida, que é 1000 calorias, você tem que correr o equivalente a 10 quilômetros. O que não faz sentido nenhum. Por isso que eu falo, gente, tanto aqui, por isso que eu falei no outro vídeo, né? Reforcei tanto, que essa questão da contagem de caloria, ela não é o ideal para quem realmente tá pensando em emagrecer. Existem outras coisas que são mais fortes do que isso. Eu vou dar o exemplo de um exercício que é muito bom, que eu falo sempre aqui no canal, que é o Kettlebell. O Kettlebell, que eu tô deixando a imagem aparecendo aí, é um equipamento só, que com ele você consegue fazer basicamente todos os exercícios. Você vai fortalecer os ligamentos, ou seja, você não vai machucar o seu ligamento como a corrida machucaria. Você vai fortalecer a sua musculatura, vai fortalecer o seu core e ainda vai fazer o cardio. E é um exercício divertido, então vai fazer bem até pra sua mente, sabe? A corrida também faz isso. E eu sei que tá uma onda, tá uma modinha de corrida, eu não quero ficar falando só tipo assim, não corra, não corra, não corra. Mas se você tá começando agora, pense em exercício de musculação primeiro. Pense em fortalecimento da musculatura. Isso vai mexer no seu metabolismo, vai mexer no seu hormônio, coisa que a corrida não vai conseguir fazer. A corrida e exercícios de cardio, eles têm um pico ali de queima de caloria e depois acaba. Uma coisa que eu descobri nos meus estudos e na minha vida é que musculação, por outro lado, você tem uma queima de gordura de 24 horas. Então você treina e você continua queimando gordura mesmo parado, porque o seu músculo está se reconstruindo. Então esse é o primeiro tópico e assim, eu queria muito que vocês prestassem atenção e procurassem estudos em relação a isso. Quarto e bem polêmico é o famoso café da manhã. Eu sei que o café da manhã é uma coisa cultural, né? Até o pãozinho francês aqui do Brasil, mas é um soco no estômago que você tá dando no seu corpo, literalmente. Na parte da manhã é quando a gente tem os maiores picos de insulina do dia. Então é quando seu corpo tá mais ali sensível para insulina. Qualquer coisa que você coloque na sua refeição de imediato, logo que você acorda, vai causar um pico de insulina maior no seu corpo. O que eu já expliquei no outro vídeo, vai fechar a chavinha da gordura e vai fazer com que o seu dia seja ali queimando açúcar e não gordura e estocando gordura. Vai fazer com que o seu corpo pense assim, eu vou estocar mais gordura. Então a primeira refeição, ela é super importante. Eu tô falando pra você não tomar café? Não, você pode tomar café. Mas quando eu tomo café, por exemplo, eu tomo café de forma estratégica. Como que eu faço isso? Ao invés de comer um pãozinho que vai me dar um pico de glicemia, um pico de insulina, eu vou lá e como uma proteína. Então eu posso comer uma proteína, uma gordura boa, ovos, abacate, iogurte, um queijo, alguma coisa que vai deixar o seu corpo bem. E aí você pode incluir uma fruta, alguma coisa do tipo, que aí vai dar uma equilibrada. Mas sempre a primeira mordida, a primeira comida que você vai comer, eu sempre utilizo gordura ou proteína. E eu sempre como, mesmo quando, em dias que eu tomo café, porque como eu já falei no outro vídeo, eu não tomo café todos os dias, né? Então, inclusive,
Inclusive, se você não viu esse vídeo, vai estar aqui na barrinha para depois você assistir. Mas os dias que eu tomo café da manhã, eu priorizo a proteína e como mais ou menos de 1 a 2 horas depois que eu acordo. Porque quando o nosso corpo acorda, ele ainda tá lento e tal. Uma dica legal para vocês também é todo dia de manhã tomar um pouquinho de água com sal, mas eu vou falar disso mais pra frente, tá? Só que uma outra verdade, pessoal, que ninguém fala, é que a indústria fica muito feliz em te vender café da manhã. Sem querer entrar muito em conspiração, o café da manhã já foi alvo de grandes campanhas de marketing. Tanto do ovo, do bacon, se você for procurar a história da jogada de marketing do bacon nos Estados Unidos e por que lá eles comem ovos e bacon, você vai ver a grande jogada de marketing que eles fizeram, envolvendo inclusive especialistas médicos, tá? Então tudo que a gente tem como crença, tipo assim, não, a gente tem que tomar café da manhã é a melhor refeição do dia, você tem que questionar e ver se de fato é isso mesmo, né? Eu, por exemplo, há algum tempo não tomo mais café da manhã, só no meu dia livre. De segunda a sexta, por exemplo, eu faço jejum de manhã, tomo meu cafezinho preto, tomo no máximo ali um café preto com óleo de coco, ou com um pouco de manteiga, aqui para não quebrar o jejum. Tomo um pouco de água com sal, que eu vou explicar já, mas eu não tomo café e eu chego no almoço super bem, não tenho fome, não fico com aquela ansiedade, fica tudo bem e eu não morri, pelo contrário, eu tenho mais energia, mais foco e emagreço muito mais também. Então saiba sempre da importância de você não ter picos de insulina logo cedo no seu dia. Isso vai deixar você com mais sono, com indisposição, com fraqueza mental e outros sintomas ruins para sua saúde. E o terceiro mito ou erro que eu cometia era achar que gordura faz mal. Gordura animal, quando você pega gordura, por exemplo, de uma sobrecoxa, gordura de uma carne de porco, gordura, a própria manteiga, óleo de coco, até essas gorduras que são consideradas saturadas, foram colocadas como as piores coisas da alimentação no mundo. Só que a verdade, inclusive agora nos Estados Unidos eles estão mudando isso, é que essas gorduras não fazem mal para o nosso corpo. Pelo contrário, elas até ajudam em vários sentidos, no equilíbrio até da inflamação do nosso corpo, como o óleo de coco. Então hoje eu como gordura sem preocupação, sem medo. Mas antes eu tinha um medo de comer gordura, parecia que eu tava cometendo um crime. Se eu fosse comer um torresmo, nossa, eu ia perder minha vida na hora. E não é assim. Só que o problema é que quando você começa a ir pelo lado contrário e comer só comida sem gordura, ou comida muito seca, filé de frango, aí você come um arroz sem gordura, tudo sem gordura, você começa a ter vários outros problemas, inclusive para ganho de massa, para regular o seu lado hormonal. Então a testosterona, por exemplo, é um hormônio lipídico, ou seja, ele é transferido ali por meio da gordura. Se você não tem gordura no seu corpo, se você não come gordura, se você evita a gordura ao máximo, você está evitando testosterona no seu corpo, você está evitando o equilíbrio hormonal no seu corpo. E aí vem outros problemas de saúde que são bem mais graves. Então a gordura, ela é muito boa para nossa saúde. Nós somos feitos de gordura, a gente tem gordura na pele, a gente tem gordura no cérebro. É normal isso. E as pessoas acabaram colocando a gordura como uma vilã quando ela não é. Então isso, se você continuar evitando a gordura, evitando alimentos bons, saudáveis, que tem gordura, como abacate, como ovo, você vai acabar prejudicando o seu processo de evolução. E o segundo e um dos mais subestimados é o estresse e o sono ruim. Gente, eu não sei explicar pra vocês o quão bom e o quanto que o sono pode te trazer de evolução. Tudo acontece durante o seu sono. A sua recuperação celular, a sua recuperação hormonal, a sua reconstrução de massa muscular, tudo isso acontece durante o seu sono. Então, se você tem um sono prejudicado, se você costuma ir longe na madrugada, trabalhando até tarde, se você vai jogar até tarde, se você vai assistir filme até tarde e não dorme antes ali da meia-noite, por exemplo, você tá prejudicando sim a sua evolução, tanto hormonal, quanto de emagrecimento, quanto de reconstrução muscular. Então, se você tá treinando, não tá vendo resultado, procura ver se não é a questão do sono. Gu, mas eu tenho um problema com sono, eu não consigo dormir cedo. Se você se programar para dormir cedo, você vai dormir cedo. Então, como que você se programa para dormir cedo? Primeiro, acorda cedo, se coloca de pé cedo. Acorda 6, 5 horas da manhã que você vai ter um sono mais cedo. Além disso, evita a luz azul de noite. Então, tem vários bloqueadores hoje que você pode até configurar no celular, inclusive, para bloquear a luz azul. Evita ficar usando o celular 2 horas antes de dormir. Evita comer muito tarde. Evita comer muita besteira muito tarde. Evita comer coisas que vão te dar gases à noite, pra você não ficar acordando, indo pro banheiro. Evita tomar muito líquido também durante a noite, pra você também não ter que ficar indo muito no banheiro. Então essas coisas simples que a gente acha que é besteira vão fazer toda a diferença no seu sono. E o estresse ele é muito poderoso, ele vai atrapalhar o seu sono, mas ele também vai liberar um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele fala diretamente pro seu corpo assim: estoca energia porque o negócio tá ruim. O cortisol é o hormônio do estresse, você vai ficar mais ali agitado, você vai ficar mais preocupado
elevado e por consequência o seu corpo vai estocar mais gordura porque ele acha que vai acontecer algum problema. Controlar o seu cortisol também vai ser importante. Tem coisas que você pode fazer como respiração guiada, que eu vou falar aqui no canal, mindfulness, o próprio exercício, então o kettlebell vai te ajudar nessa parte mental, a academia vai te ajudar nessa parte mental, então você ter horário para as coisas vai te ajudar, vai te dar liberdade. A verdade é que a rotina, a gente pensa que a gente vai ficar preso, né? Só que ela te dá mais liberdade do que se você ficasse livre para fazer o que você quisesse. E antes do primeiro lugar, pessoal, só queria pedir um favor para vocês. Esse canal é novo, eu queria divulgar muito o conhecimento que eu tenho para transformar mais vidas, então se você puder, deixa o seu like, se inscreve aqui. E também queria falar um pouco sobre o TextoFlow. O TextoFlow é um aplicativo que eu desenvolvi, que tem uma versão gratuita com um protocolo que eu sigo diariamente. Então você pode criar uma conta lá, eu vou deixar uns prints aqui aparecendo. Todo dia você acorda, faz sua checklist ali durante o dia, vai dando check-in e depois você vai ter um relatório bem completo de como tá a sua evolução. Você pode fazer uma pesquisa também para ver como é que tá seu peso, pode fazer lá uma pesquisa para ver como que tá seu texto. Você vai acompanhando ali a sua evolução por meio do aplicativo. É bem legal e ele serve para te guiar no meu método que eu encontrei, né, que mudou a minha vida. E o link vai estar no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. E o último lugar, pessoal, é aquela falsa fome, né? Todo mundo que tá no processo de emagrecimento comete esse erro da falsa fome. Sabe aquele momento onde você não tá aguentando mais, está com muita fome? Geralmente, esse momento é falta de alguma coisa e não do doce. Mesmo quando você tá com um princípio de abstinência de açúcar, por você estar tirando açúcar da sua vida, você pode mostrar pro seu corpo que ele não precisa do açúcar. E se não for isso, melhor ainda, se for a falta, por exemplo, de um magnésio, for a falta de um mineral. E qual que é a minha dica pra você que tá passando por esse processo de fome à noite, de fome, de repente, em momentos errados? A minha dica pra você, beba água, mas não qualquer água. Na maioria das vezes, a fome que a gente tem, essa sensação de fome, é só uma desidratação profunda. E você consegue recuperar essa hidratação por meio de eletrólitos, que são coisas importantes e minerais importantes pro seu corpo. E como é que você faz isso? Aí vem a dica da água. Todo dia de manhã, eu tomo um copo de água com um pouquinho de sal. E não qualquer sal, não sal refinado, sal integral, sal rosa, sal do Himalaia. Você pega, você joga um pouquinho lá, mais ou menos 2 gramas a cada 2 litros de água. Então se você quiser fazer uma garrafa de 2 litros, pode fazer. E você toma. Água, mas é muito salgado? Não é salgado, você acostuma, é super tranquilo, é só um copo e já vai repor ali os seus eletrólitos. E vai te ajudar muito, vai tirar aquela sensação de fome, você vai ficar bem, você vai ficar mais animada, você vai ficar com a sua energia mental mais forte, vai conseguir fazer cálculo, vai conseguir falar numa boa, vai conseguir se desenvolver durante o dia todo. E se de noite, por acaso, você também tiver essa fome, você pode ir lá colocar um pouquinho de sal e tomar, tá? Não vai te causar problema de pressão, não vai te causar nada do tipo, que é uma coisa super natural e super recomendada pra você. E se em último caso, você tiver com muita fome mesmo, e de repente você não comeu direito, o que eu fazia nesse caso? Eu comia um ovo cozido, comia um mexidinho de ovo ali, mas eu percebia que eu não precisava mais disso, porque quando eu me alimentava certinho no almoço, me alimentava certinho na janta, tomava meus eletrólitos, ficava tudo bem. Não se esqueça de seguir o Gu pra vida boa e a gente se vê no próximo vídeo.